Vamos para a nossa primeira aula do curso de monitora de educação infantil. E para a gente começar, eu quero que você pense quais são as principais características que uma pessoa deve ter para ser uma boa monitora de educação infantil. Já pensou? Eu vou colocar aqui 5 características que eu acredito que são fundamentais para desempenhar essa atividade. A primeira coisa é a paciência. Eu preciso ter paciência para executar as minhas atividades, para conseguir ouvir as pessoas, não apenas as crianças, mas as professoras, os pais. Então, tem que ser uma pessoa paciente. Outra coisa muito importante é a proatividade. Pessoas proativas que não esperam o comando. Eu sei o que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Outra coisa é ter inteligência emocional. A inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções. Eu não posso levar os problemas da rua para o meu trabalho. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, eu resolvo as coisas com paciência. Eu sei ouvir as pessoas e eu não permito que o que eu estou passando no meu dia a dia, fora do trabalho, atrapalhe as minhas relações. Outro item importante são as relações interpessoais. Aceitar que cada pessoa é de um jeito, que as pessoas são diferentes e elas não vão mudar isso. E o último, não menos importante, é ser uma pessoa responsável. Sem responsabilidade, nada flui. Quais são as funções ou as atribuições da monitora de educação infantil? Seguindo a apostila, vamos lá. Organizar o ambiente para a chegada da criança. Então, a monitora chega bem antes. Acolher e receber as crianças de forma positiva, sempre com um sorriso no rosto, sejam receptivos. Conhecer e chamar as crianças pelo nome desde o início. A gente não coloca apelido nas crianças e nem chama as crianças pelo nome do diminutivo, tá? Trocar informações com os pais, apenas o coordenador que faz isso, porque na hora de entrada e saída a gente não consegue passar muitas informações, vai tudo pela agenda. Auxiliar na higiene pessoal das crianças, banho, alimentação, dente, troca de fralda, tudo é a monitora que faz. Dar alimento e auxiliar as crianças que não se alimentam sozinhas. Depois, com o tempo, elas vão observando as outras crianças e vão comendo sozinhas. É claro que os bebês ainda não fazem isso. Organização do ambiente para repouso. Quem faz a higienização dos colchonetes é a monitora, tá? Estimular a comunicação da criança e a expressão dela nas suas diversas manifestações corporal, musical, plástica, nada de vetar a criança. Despertar a atenção da criança por meio de uso de brinquedos, sem contato físico, tá? A gente não faz contato físico com a criança naquele momento. Prestar atendimento de primeiros socorros. Primeiros socorros, como vocês já devem ter visto no vídeo, só o ato de você ligar para o bombeiro, você já está prestando primeiros socorros, tá bom? A gente não dá medicação para criança, tá? Existe uma norma do Ministério da Educação e da Saúde, só se a escola tiver realmente a parte lá da enfermagem ou se a coordenação se responsabilizar. Relatar fatos ocorridos na troca de turno, tá? A gente sempre anota as coisas no diário de bordo. Auxiliar e promover a educação com todos, né? Não deixando ninguém de fora. Não deixar nenhum momento a sala sozinha. A criança não pode ficar sozinha. E se você estiver na sala, você não deve utilizar o seu WhatsApp, utilizar o seu celular, nem na hora do sono, tá? Do soninho, porque tem criança que não dorme. Então, você tem que ficar 100% à disposição da criança. Respeitar o regulamento interno da creche e promover um trabalho de qualidade. Quando você entra na empresa, é passado para você todas as informações sobre como deve ser feito o trabalho. Então, você já sabe que vai ser feito daquela forma. Então, você tem que seguir as normas da empresa. Uma coisa que é importante é que o pai, quando coloca o filho na escola integral ou na creche, ele também já sabe das normas. Então, ele vai ter que seguir também as normas da creche em relação ao horário, em relação a banhos e brincadeiras. Vocês são fundamentais durante o processo de adaptação da criança na creche. Por quê? Porque para ela é uma novidade. Então, como deve ser esse processo de adaptação, né? Por que ele é tão importante? Então, vamos lá. Primeiro, a satisfação de certas necessidades físicas e psicológicas é básica para o desenvolvimento de uma personalidade ajustada. O que é necessidade física? O que é necessidade psicológica?
Necessidade física, tomar banho, comer, brincar, dormir. E necessidade psicológica, amor, carinho, atenção, afeto. Então, se você equilibrar os dois, a criança se desenvolve de uma forma ajustada. Cada criança apresenta uma individualidade, então não compare, porque João tem 3 anos e Pedro tem 3 anos, que eles vão se desenvolver de forma igual. Isso não acontece, tá? Com o passar dos anos, todos os aspectos do desenvolvimento da criança se tornam complexos. Sim, cada um vai ter sua particularidade. Todos os aspectos do desenvolvimento da criança se tornam específicos à medida que ela amadurece. Não está relacionado com a idade, amadurecimento está relacionado com desenvolvimento, ok? Todos os aspectos, todos os tipos de desenvolvimento são mais rápidos durante uma certa idade do que em outros. Claro, isso vai depender do amadurecimento, da maturidade. Todos os tipos de desenvolvimento estão relacionados, tá? Todo tipo de desenvolvimento está relacionado. Então, se ela desenvolve mais no caminhar, é porque ela desenvolveu melhor a audição, desenvolveu melhor o equilíbrio, ela consegue recortar um papel, é porque ela está desenvolvendo melhor a sua atividade motora. Lembrando que sempre a prática faz com que o desenvolvimento melhore. Então, quanto mais ela pratica, melhor é o desenvolvimento dela. O desenvolvimento vai se aprimorando à medida que a criança cresce. Certos tipos de comportamento são característicos de certas idades. Vou dar um exemplo, a questão da mordida. A criança que morde, o correto é ela morder até ali aos 3 anos, porque ela tem ciúmes, porque ela tem medo, porque ela quer chamar atenção. Mas passou dos 3 anos, os especialistas já olham isso como agressividade. Então, isso deve ser repassado para a coordenação. Ao se desenvolver, a criança tem seu comportamento aumentado, não só em quantidade, mas também em qualidade. Então, quanto mais ela desenvolve, quanto mais ela pratica, melhor fica a qualidade da passada, da fala, da coordenação motora. O desenvolvimento da criança depende da sua influência hereditária e do ambiente, o que ela traz da família e o que ela aprende no lugar onde ela vive. Por que é tão importante a rotina da educação integral ou da creche para as crianças? A rotina, ela transmite uma confiança. A criança, quando ela tem uma rotina, ela sabe a hora que ela vai chegar, a hora que ela vai se alimentar e a hora que ela vai embora. Um ponto que é muito importante, que eu tenho observado, que é muito cobrado nas creches, principalmente as creches da Secretaria da Educação, é o horário de chegada e o horário de saída. Por que é muito importante? Porque a criança, ela cria o hábito. Então, quando ela chega, ela já começa o processo dela de integração ali, o início das atividades. Se ela chega fora do horário, ela acaba perdendo algumas partes da atividade e acaba atrapalhando o processo das atividades que já estão acontecendo. A mesma coisa na hora de ir embora. Se o horário de saída da criança é 17 horas, a creche exige que os pais busquem as crianças até no máximo 17h30. Porque a criança, depois desse horário, ela vai vendo os colegas indo embora e vai gerando nela uma ansiedade. E talvez no outro dia ela não queira mais voltar. Então, essa rotina é muito importante. Horário de chegada às 7, horário de saída às 17. Horário de chegada às 7, horário de saída às 18. Isso é muito importante para que ela se sinta segura. Então, para a gente finalizar, eu quero que vocês assistam os vídeos do YouTube que estão disponíveis aqui no canal. E alguns pontos muito importantes que eu deixei de falar. Cada criança, ela vem com um comportamento já de casa, né? As crianças que são filhas únicas, né? Que é filho único, ele tem mais dificuldade de compartilhar brinquedos. A monitora, ela tem que ter muita empatia, tem que ser simpática. É claro que você não vai passar o tempo inteiro sorrindo, né? Porque a gente também tem problemas, tem dificuldade, tem dia que a gente não tá legal. Mas se esforcem para dar o melhor de vocês, sabe? A criança, ela não tem culpa, às vezes, de você não gostar do pai dela, não gostar da mãe dela. Mas ela tem que ser recebida da melhor forma possível. E quando a gente tem empatia com a criança, ela não quer sair da escola, ela sai dali apaixonada pela professora, pela monitora. Dediquem-se realmente. Uma coisa que eu acho que é interessante também
e fala muito sobre a ética profissional é: evitem utilizar o uniforme de vocês de monitora, de creche ou de escola integral em bares, boteco. É um comportamento inadequado. Isso pode até causar uma demissão, tá? Dependendo da escola que você trabalha, principalmente se ela for cristã. Por quê? Porque o uniforme é a propaganda da escola e esses locais não são adequados para essa vestimenta. Todos os tipos de desenvolvimento estão relacionados, tá? Todo tipo de desenvolvimento está relacionado. Então, se ela desenvolve mais no caminhar, é porque ela desenvolveu melhor a audição, desenvolveu melhor o equilíbrio, ela consegue recortar um papel, é porque ela está desenvolvendo melhor a sua atividade motora. Lembrando que sempre a prática faz com que o desenvolvimento melhore. Então, quanto mais ela pratica, melhor é o desenvolvimento dela. O desenvolvimento vai se aprimorando à medida que a criança cresce. Certos tipos de comportamento são característicos de certas idades. Vou dar um exemplo, a questão da mordida. A criança que morde, o correto é ela morder até ali aos 3 anos, porque ela tem ciúmes, porque ela tem medo, porque ela quer chamar atenção. Mas passou dos 3 anos, os especialistas já olham isso como agressividade. Então, isso deve ser repassado para a coordenação. Ao se desenvolver, a criança tem seu comportamento aumentado, não só em quantidade, mas também em qualidade. Então, quanto mais ela desenvolve, quanto mais ela pratica, melhor fica a qualidade da passada, da fala, da coordenação motora. O desenvolvimento da criança depende da sua influência hereditária e do ambiente, o que ela traz da família e o que ela aprende no lugar onde ela vive. E para a gente terminar, a gente vai falar sobre a higiene da monitora, a apresentação pessoal e a higiene dela, como é que deve ser, né? É complicado falar sobre isso, mas tem que tomar banho, gente. Todo dia tomar banho, tá? Usar um desodorante, perfumes que não sejam muito fortes, porque tem criança que tem alergia, tá? Unhas cortadas e sem esmalte escuro, no máximo uma base. Nada de brincos muito grandes, no máximo um brinco bem pequeno. Colares não pode, nem relógio. Também não pode utilizar decote. Então, a roupa ela tem que ser uma roupa bem fechadinha, sutiãs bem resistentes, porque a criança pode puxar. A questão da calça. Eu, particularmente, sou totalmente contra utilizar a calça leg, porque a calça leg, ela marca muitas formas da mulher. Mas se você precisar usar a calça leg, lembre sempre de usar uma blusa mais comprida, um avental que cubra toda a região pélvica, porque as mães, elas são muito ciumentas com seus maridos, principalmente, elas observam bastante isso. Cuidado com as roupas transparentes, tá? Também chamam muita atenção. E a criança, ela fala mesmo, tá? Então, se você estiver com chulé, estiver com CC, um odor diferente, ela vai prestar atenção nisso. Sempre que for fazer qualquer trabalho, lave as suas mãos. Se possível, utilize luvas na troca de fralda e touca no cabelo para evitar que eles caiam.